enquanto solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2012, na Sala das Sessões Plenário de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência da excelentíssima senhora conselheira presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniu-se a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, o senhor conselheiro substituto convocado Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro convocado e ao doutor representante do Ministério Público de Contas. Fazendo uso da palavra, o doutor representante do Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa Neto, parabenizou a conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque pela passagem do seu aniversário, desejando-lhe saúde, paz e felicidades. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra para associar a ordem do dia, foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora senhora conselheira presidente Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, processo TC 2323-2009, TC 6.448-2010, TC 14.956-2008, TC 12.304-2009, entre outros. Aprovados acordos de 1.280 a 1.290-2012. Processo TC 12.386-2008, contrato de dispensa de licitação entre Polícia Militar e a senhora Lindinalva Maria da Silva. Resolução de 1.109 de 2012. Não havendo mais processo a serem relatados, a excelentíssima senhora conselheira presidente facultou a palavra à senhora conselheira e o conselheiro substituto convocado ao doutor representante do Ministério Público de Contas na hora das explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão da Primeira Câmara, convocando para a próxima quarta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Sérgio. De acordo, excelência. Auditor substituto, doutor Também Alberto. De acordo, presidente. Aprovada. No horário do expediente, passo a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor representante do Ministério Público querendo fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia, passo a relatar. Processo TC 8108-2012. Versam os autos sobre a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Pilar, o senhor Osiel Alves de Barros, CPF número 068-201-58491, por descumprimento da legislação em vigor, em especial resolução normativa número 002-2003, calendário das obrigações dos gestores públicos, pelo não envio do documento abaixo. O contrato celebrado com a empresa Telemar Norte e Leste S.A. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da resolução normativa número 010-2011, o gestor da Prefeitura Municipal de Pilar foi notificado, conforme constante no ofício número 341-2012, por Funcontas, para que no prazo de 5 dias improrrogáveis se manifestasse quanto ao não envio do documento acima informado. Constam nos autos o aviso de recebimento, AR, onde se verifica que a notificação expedida através do ofício acima referenciado foi recebida naquele órgão em data de 16/7/2012. Por sua vez, através do ofício número 61/2012, GPM,
O gestor apresentou sua justificativa, cumprindo a previsão da Resolução Normativa número 010/2011, que assegurou o contraditório previamente à aplicação da multa, informando que o documento não foi enviado anteriormente, tendo em vista o município de Pilar ter passado por dificuldades. Em parecer número 867/2012, KPC-GS, do Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, opinou pelo não acolhimento da defesa apresentada, pugnando pela consequente aplicação da sanção pecuniária, uma vez que, segundo a Resolução Normativa número 002/2013, prazo máximo para o envio a esta Corte de Contas encerra-se no último dia útil do mês seguinte à assinatura do contrato. Portanto, apesar do gestor ter enviado o contrato juntamente com o ofício no 61/2012, este não foi feito em consonância com o prazo determinado pela referida Resolução Normativa. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que o gestor acima mencionado descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, a pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada, já vista sua insubsistência, bem como pela aplicação da multa de 50 PFAUs, equivalente a R$ 863,50, ao senhor Osiel Alves de Barros, CPF número 068-201-58491, gestor da Prefeitura Municipal de Pilar, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa número 001/2003, de 20 de 2 de 2003, combinado com o artigo 48, inciso 4º da Lei 5604 de 94, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. B, pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A, e D, para alertar o gestor que o não pagamento da multa, ora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Pelo parecer zerado nos autos, aplicação da multa competente. Em discussão, o processo. Passo à votação, conselheiro substituto doutor Sérgio. Acompanha a relatora, excelência. Doutor Alberto. Também acompanha a relatora. Aprovado. O processo TC 7783 de 2012. Versam os autos sobre a aplicação de multa à gestora da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, senhora Maria Cícera Mendonça Casado, CPF 255-310-504-35, por descumprimento à legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa número 002/2003, calendário das obrigações de gestores públicos, pelo não envio do documento abaixo, que é o contrato com a empresa Instituto Naturagro. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa número 010/2011, a gestora foi notificada, conforme constante no ofício número 392/2012, FUNCONTAS, para que no prazo de 5 dias, improrrogável, se manifestasse quanto ao não envio do documento acima informado. Consta nos autos o aviso do recebimento, onde se verifica que a notificação expedida através do ofício acima referenciado foi recebida naquele órgão em data do 5/7/2012. Por sua vez, através do ofício número 61/2012, a gestora não apresentou qualquer justificativa ou fato impeditivo que justificasse o não envio do referido documento, limitando-se apenas à juntada da cópia do instrumento contratual, nas folhas 4, 13. Em parecer número 1055 de 2012, segundo a PCRA, o doutor Ministério Público, junto a esta Corte, opinou pelo não acolhimento da defesa apresentada, pugnando pela consequente aplicação da sanção pecuniária, tendo em vista que a gestora só supriu sua mora apenas por ocasião da defesa e ainda assim a fez de forma parcial, visto que apresentou apenas cópia do instrumento contratual solicitado, sem trazer a cópia do processo administrativo que o subsidiou. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que a gestora acima mencionada descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, a pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada, já vista sua insubsistência, bem como pela aplicação de multa de 50 PFAUs, equivalente a R$ 863,50, a senhora Maria Cícera Mendonça Casado, CPF número 255-310-504-53, gestora da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4º, da Resolução Normativa número 001/2003, de 20 de 2 de 2003,
Combinado com o artigo 48, inciso 4 da Lei 5604 de 94, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. B, pela ciência gestora acima mencionada da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertar a gestora que o não pagamento da multa, ora aplicada, no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Pela aplicação da sanção pecuniária devida nos modos do parecer zerado nos autos. Em discussão o processo. Passo a votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora. Doutor Alberto. Também acompanho a Vossa Excelência. Aprovado. Processo TC 9186 de 2012. Versam os autos sobre a aplicação de multa à gestora da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, senhora Maria Cícera Mendonça Casado, CPF número 255-310-504-53, por descumprimento à legislação em vigor, espécie resolução normativa no 002/2003, calendário das obrigações de gestores públicos, pelo não envio do documento, primeiro termo aditivo, ao contrato com a empresa Soma Quality Construções Limitada, em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da resolução normativa número 010/2011, a gestora foi notificada, conforme o constante no ofício número 594/2012, pelo FUNCONTAS, para que no prazo de 5 dias improrrogáveis se manifestasse quanto ao não envio do documento acima informado. Consta nos autos o aviso do recebimento, onde se verifica que a notificação expedida através do ofício acima referenciado foi recebida naquele órgão em data de 14/8/2012. Por sua vez, através do ofício número 073/2012, a gestora, mesmo de forma tempestiva, não apresentou qualquer justificativa ou fato impeditivo que justificasse o não envio do referido documento, limitando-se apenas à juntada de cópia do termo aditivo referido às folhas 3. Em parecer número 1057/2012, segundo a PCRA, o doutor Ministério Público, junto a esta Corte, opinou pelo não acolhimento da defesa apresentada, pugnando pela consequente aplicação da sanção pecuniária, tendo em vista que a gestora só supriu sua mora apenas por ocasião da defesa e ainda assim a fez de forma parcial, visto que apresentou apenas cópia do termo aditivo solicitado, sem trazer a cópia integral do processo administrativo que o subsidiou. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que a gestora acima mencionada descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições. A, pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada, já vista sua insubsistência, bem como pela aplicação de multa de 50 UPFAUs, equivalente a R$ 863,50, a senhora Maria Cícera Mendonça Casado, CPF número 255-310-504-53, gestora da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4º, da Resolução Normativa número 001/2003, de 20 de 2 de 2003, combinado com o artigo 48, inciso 4º, da Lei 5604/94, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. B, pela ciência gestora acima mencionada da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertar a gestora que o não pagamento da multa, ora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Pela aplicação da sanção pecuniária nos modos do parecer zerado. Em discussão o processo. Passo a votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanhe Vossa Excelência. Auditor substituto, doutor Alberto Pires. Também acompanho a relatora. Aprovado. Processo TC 8270/2012. Versam os autos sobre a aplicação de multa ao gestor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, senhor Ivan França Vilela, CPF número 177-627-40406, por descumprimento da legislação em vigor, em especial a resolução normativa número 002/2003, calendário das obrigações de gestores públicos, pelo não envio do documento abaixo, que é o contrato número 12/2011, celebrado com a empresa Chaves Comércio e Licitações Limitada, EPP. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da resolução normativa número 010/2011, o gestor da SEMAR foi notificado, conforme o constante no ofício número 373/2012, o FUNCONTAS, para que
no prazo de 5 dias improrrogáveis, se manifestasse quanto ao não envio do documento acima informado. Consta nos autos o aviso de recebimento, onde se verifica que a notificação expedida através de ofício acima referenciado foi recebida naquele órgão em data do 5/7 de 2012. Por sua vez, através de ofício número 61/2012, GS, o gestor apresentou sua justificativa cumprindo a previsão da Resolução Normativa número 010/2011, que assegura o contraditório previamente a aplicação da multa. Em parecer número 867/2012, quarta PCGS, o doutor Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, opinou pelo não acolhimento da defesa apresentada, pugnando pela consequente aplicação da sanção pecuniária, uma vez que segundo a Resolução Normativa número 002/2003, o prazo máximo para o envio a esta Corte encerra-se no último dia útil do mês seguinte à assinatura do contrato. Portanto, apesar do gestor haver demonstrado que já havia entregue o documento solicitado, este não foi feito em consonância com o prazo determinado pela referida resolução normativa. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que o gestor acima mencionado descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, a. Pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada, haja vista sua insubsistência, bem como pela aplicação de multa de 50 paus, equivalente a R$ 863,50, ao senhor Ivan França Vilela, CPF número 177-627-40406, gestor da SEMAR, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4º, Resolução Normativa número 001/2003, de 20 de 2 de 2003, combinado com o artigo 48, inciso 4º, da Lei número 5.604, de 94, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. B, pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertar o gestor que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra, o Ministério Público. Pelo parecer exarado nos autos, excelência. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora, excelência. Auditor substituto, doutor Alberto. Acompanha a senhora, presidente. Aprovado. Tenho em mãos 20 processos de concessão de pensão, então eu vou relacioná-los e ao final que receberam a mesma decisão. Excelência, só um segundo. Estão todos na pauta do dia 24, esses agora? Exatamente. Obrigado. O processo TC 15614 de 2010, a beneficiária Araci Conceição Santana, companheira do ex-segurado João Fernandes dos Santos, aposentado do DR Alagoas, falecido em 27 de 3 de 2010. Doutor Pedro, se não me engano, estão todos no sistema, né? Isso. É porque eu sou mais apegado ao papel. Obrigado. A beneficiária Araci Conceição Santana, companheira do ex-segurado João Fernandes dos Santos, aposentado do DR Alagoas, falecido em 27 de 3 de 2010. O processo TC 14474-2009, beneficiária Antônia Vanderlei de Freitas, esposa divorciada do ex-segurado Hermínio Gonçalves de Freitas, aposentado da Polícia Civil, falecido em 20 de 12 de 2008. O processo TC
O processo TC 14474, eu vou ler inteiro o acórdão. Trato o presente processo da concessão de pensão em favor de Antônia Vanderlei de Freitas, esposa divorciada com pensão alimentícia do ex-segurado Hermínio Gonçalves de Freitas, falecido em 20 de dezembro de 2008, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 6 de agosto de 2009, constante às folhas 34, emitido pelo senhor secretário de Estado da Gestão Pública. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito da requerente e autorizam o recebimento da referida pensão. O cálculo da pensão foi elaborado corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias e Pensões desta Igreja Corte de Contas. Considerando os pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica e Ministério Público de Contas junto a este órgão, entendemos que a concessão da pensão ora apreciada obedeceu à legislação em vigor. Diante do exposto, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acorda pela legalidade do ato examinado, sendo pelo seu registro para fins de direito, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, determinando ainda a remessa dos documentos ao órgão de origem, por se tratar de documentos originais. O processo TC 14358-2009, a beneficiária Jerusa França de Souza, esposa divorciada do ex-segurado José Francisco de Souza, o processo TC 14358, trata o presente processo de concessão de auxílio pensão em favor de Jerusa França de Souza, esposa divorciada do ex-segurado José Francisco de Souza, falecido em 8 de fevereiro de 2009, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 5 de junho de 2009, constante as folhas 25, emitido pelo senhor secretário de Estado de Gestão Pública. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito da requerente e autorizam o recebimento da referida pensão. O cálculo da pensão foi elaborado corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadoria e Pensões desta Igreja Corte de Contas. Considerando os pareceres favoráveis da doutora Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas junto a este órgão, entendemos que a concessão da pensão ora apreciada obedeceu à legislação em vigor. Diante do exposto, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, acorda pela legalidade do auto examinado, sendo pelo seu registro para fins de direito, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, determinando ainda a remessa dos documentos ao órgão de origem por tratar de documentos originais. O processo TC 12339-2009, os beneficiários Jacira Soares Alves Santos, Vitor Eduardo Soares dos Santos e Lucas Mateus Soares dos Santos, esposa e filhos menores do ex-segurado Gilson José dos Santos Silva, soldado da Polícia Militar, falecido em 19 de 10 de 2008. O processo TC 12308-2009, o beneficiário Johnny Guabiraba de Brito, filho menor do ex-segurado Jonathan Teles de Brito, cabo da Polícia Militar, falecido em 21 de 1 de 2009. O processo TC 12300-2009, a beneficiária Amara de Albuquerque Silva Santos, esposa do ex-segurado Manuel Silva dos Santos, reformado da Polícia Militar, falecido em 25 de 1 de 2009. O processo TC 12292-2009, beneficiária Maria Aparecida Laurentino de Santana, companheira do ex-segurado José Carlos de Lima Rodrigues, auxiliar de arquivo do TCEAL, falecido em 11 de 1 de 2008. O processo TC 10845-2008, beneficiária Benedita Machado da Silva Santos, esposa do ex-segurado Luiz Teodoro dos Santos, reformado da Polícia Militar, falecido em 20 de 2 de 2008. O processo TC 8969-2010, a beneficiária Rafaela Alves da Silva Tenório, filha menor do ex-segurado José Ricardo Tenório Pereira, soldado da Polícia Militar, falecido em 25 de 10 de 2008. O processo TC 8163-2010, beneficiário José Wellington
Santos da Silva, filho menor do ex-segurado Edmundo Salles da Silva, aposentado do DRAL, falecido em 4/11/2009. O processo TC 7826 de 2010, beneficiário Denis Adriano Silva Barros e Daiane Silva Barros, filhos menores do ex-segurado José Carlos de Araújo Barros, reformado da Polícia Militar, falecido em 23/5/2009. O processo TC 7824 de 2010, beneficiária Maria Augusta Rodrigues da Silva, esposa do ex-segurado Irineu Rodrigues da Silva, aposentado do DRAL, falecido em 11/5/2009. O processo TC 7818 de 2010, o beneficiário Jânio Lacerda da Silva Leite, filho menor do ex-segurado Jânio Ferreira Leite, cabo da Polícia Militar, falecido em 2/2/2001. O processo TC 7815 de 2010, beneficiária Josefa Ferro Brasileiro, esposa do ex-segurado Gerson Brasileiro, reformado da Polícia Militar, falecido em 16/8/2009. O processo TC 7814 de 2010, beneficiária Aurineide Silva dos Santos, esposa do ex-segurado Enoque Coelho dos Santos, aposentado do DR, falecido em 11/8/2009. O processo TC 7619 de 2009, beneficiário José Aloysio Rodrigues de Melo, filho menor do ex-segurado Aloysio José de Melo, aposentado da Polícia Civil, falecido em 18/11/2008. O processo TC 4816 de 2009, beneficiária Maria Gisele Salles dos Santos e Maria Girlene Salles dos Santos, filhas menores do ex-segurado Gilson Salles dos Santos, soldado da Polícia Militar, falecido em 23/7/2008. O processo TC 2329 de 2009, beneficiários Maria Nazier Dimas Eufrásio e Euvânio Vitor Dimas Eufrásio, esposa e filho menor do ex-segurado Euvânio Emílio Eufrásio, reformado da Polícia Militar, falecido em 5/6/2008. E o processo TC 2328 de 2009, a beneficiária Marise Aleixo de Araújo Cavalcante e Larice de Araújo Cavalcante, esposa e filha menor do ex-segurado José Sá Cavalcante, reformado da Polícia Militar. Beneficiária Marise Aleixo de Araújo Cavalcante e Larice de Araújo Cavalcante, esposa e filha, respectivamente, a filha menor do ex-segurado Jorge Sá Cavalcante, reformado da Polícia Militar, falecido em 5/7/2008. O processo TC 2327 2009, a beneficiários Lucimar Lins Silva Praxedes e Thaís Dolores Lins Silva Praxedes, esposa e filha, respectivamente, filha menor do ex-segurado João Praxedes Filho, soldado da Polícia Militar, falecido em 17/5/2008. Todos os processos aqui relatados receberam pareceres favoráveis e somos pelo registro dos processos aqui relatados. Com a palavra, o Ministério Público. Conselheira Rosa, somente para título de esclarecimento, o processo 7824/2010, ele está entre os listados? O número, por gentileza, doutor Pedro. 7824 de 2010. Só um minuto. Eu fiquei na dúvida se ele foi julgado ou não. 7824 de 2010, sim. Perfeito. Então, pelos pareceres exarados. Em discussão, os processos. Passo à votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora. Auditor substituto, doutor Alberto Pires. Também acompanha a senhora, presidente. Aprovados. Pela ordem, para relatar, o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidenta, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, digníssimo membro do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, doutor Pedro Barbosa, trago aqui para esta sessão 4 processos, todos eles referentes à concessão de auxílio-pensão,
Esses processos estavam inicialmente pautados para a sessão do dia 10 de outubro. Em virtude da minha ausência a esta sessão, em razão de viagem, trago para ser relatado neste momento. Processo número TC 7603/2009. Trata-se de concessão de auxílio pensão à beneficiária senhora Lucilene, Maria da Silva, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Cícero Mariano Gomes, servidor inativo que ocupava o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 27 de fevereiro de 2009, às folhas 75, emitido pelo senhor secretário adjunto de Estado de Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 9 de março de 2009. Processo TC número 2284/2009, trata-se de concessão de auxílio pensão às beneficiárias senhora Vânia Maria Américo de Lima Viana, na qualidade de esposa, e Mariana Américo Viana de Lima, na qualidade de filha menor do ex-segurado Teobaldo Viana de Lima, servidor inativo da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a CEPLAND. Ocupava o cargo de advogado nível 4, matrícula 43361, dígito 6, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 10 de setembro de 2008, emitido pelo senhor secretário adjunto de Estado de Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 18 de setembro de 2008. Processo TC número 5567/2009. Trata-se também de concessão de auxílio pensão à beneficiária senhora Eneida Maria Lobo Rocha, na qualidade de esposa do ex-segurado senhor Ciro Casado Rocha, servidor inativo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ocupava o cargo de juiz de direito, nível JU3, matrícula 72214, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 30 de dezembro de 2008, emitido pelo senhor secretário de Estado adjunto de Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 15 de janeiro de 2009. Processo TC número 10660/2010. Trata-se de concessão de auxílio pensão à beneficiária a senhora Edileuza Gomes de Lima, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor Rosalvo Procópio dos Santos, servidor inativo da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupava o cargo de agente controlador de arrecadação, nível GOTF01, matrícula 28379, com fundamento no ato de concessão de pensão datado de 29 de abril de 2009, emitido pelo senhor secretário adjunto de Estado de Gestão Pública e publicado no Diário Oficial do Estado em 6 de maio do ano de 2009. Foram anexados aos autos os documentos que comprovam o direito dos requerentes e autorizam o recebimento dos referidos benefícios. Os demonstrativos de cálculos do benefício foram elaborados pela Secretaria de Estado de Gestão Pública, Superintendência de Gestão Previdenciária. Considerando exclusivamente o conteúdo dos autos e os pareceres do órgão instrutivo e do Ministério Público de Contas, entendemos regulares os atos ora apreciados, encontrando-se em condições de serem registrados por essa Corte de Contas. Dessa forma, voto em consonância com os pareceres exarados, tanto pela instrução quanto pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, no sentido de que esta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas adote a decisão que ora submeto. Ordenar o registro, nos termos do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, dos atos ora relatados. Assim eu voto em silêncio. Com a palavra, o Ministério Público. Pelos pareceres exarados nos autos, Excelência. Em discussão, os processos relatados.
Eu acompanho o relator, submeto conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator, presidente. Aprovados. Não havendo mais processos a serem relatados, no horário das explicações pessoais, passo a palavra aos senhores conselheiros substitutos e ao representante do Ministério Público querendo fazer uso da mesma. Excelência. Com a palavra o substituto do conselheiro doutor Alberto. Só queria comunicar a todos que após a licença maternidade, a nossa colega e amiga Raquel, a doutora Ana Raquel, estará de volta a partir de segunda-feira nas suas funções. Okay. Que seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Alguém mais? Sim, excelência. Eu gostaria de parabenizar esse Tribunal de Contas pela iniciativa que nós tivemos hoje aqui nesse tribunal, uma palestra sobre a prevenção do câncer, ministrada pelo Dr. Alexandre, e com a presença de grande número dos servidores. Gostaria de deixar registrado essa menção de parabéns por essa iniciativa e que esse tribunal adote iniciativas semelhantes a essa junto aos servidores dessa casa. Era isso, excelência. Obrigado. Excelência, me associo às palavras do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Quanto à iniciativa do Tribunal de Contas, realmente importante o evento realizado, bem como as palavras do também conselheiro substituto, doutor Alberto Pires, no sentido de conferir as boas-vindas à nossa colega Ana Raquel. Era isso, excelência. Nesse instante eu também, em acompanhando o registro feito pelo conselheiro substituto doutor Sérgio, com relação à iniciativa do tribunal em participar durante o mês com eventos que tragam esclarecimentos e deixem em evidência o problema do câncer de mama, e trazendo informações que certamente são muito bem-vindas e úteis a todos aqueles que estiveram participando. Parabenizar pela iniciativa e certamente colocar também o meu pensamento com relação a isso, que é um problema que hoje não se restringe apenas às mulheres, também aos homens, que é certamente que mais raro, mas também aos homens. E essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, é louvável, e não é apenas um movimento isolado aqui no Tribunal de Contas ou no Brasil, mas já, como se tem notícia, já tomou forma, assim, já tomou corpo no mundo inteiro, porque é um problema que não está restrito apenas a uma região do planeta, vamos dizer assim, mas graças a Deus e à iniciativa de pessoas que têm cuidado disso, se propuseram a estar neste mês debatendo e trazendo à evidência o problema, porque só assim será mais fácil, e já se percebeu que quando detectado de forma precoce, se tem tido grandes mesmo números de vitórias com relação a essa coisa que é tão difícil. Era só isso, muito obrigada, e está encerrada a presente sessão, e convoco-os para a sessão no horário regimental da próxima quarta-feira. Em nome de Deus, está encerrada.